Olá! Hoje o tema é um pouquinho polêmico. Vamos falar de como deve ser a sua postura diante da pessoa que te ajudou ou sua postura diante da pessoa que foi ajudada por você. As pessoas são obrigadas a ser gratas, a demonstrar gratidão, porque uma coisa é a pessoa sentir a gratidão lá dentro, outra coisa é ela conseguir expressar. Essa expressão de gratidão, ela tem tempo, ela tem prazo? Você tem que ser grato a essa pessoa que te ajudou naquele momento, naquela hora, ou você tem tempo indeterminado para o resto da vida, você tem que demonstrar alguma gratidão? Ou conforme o tamanho da ajuda tem correspondência ao tamanho da gratidão ou da retribuição, ou que tipo de retribuição? Ou será que quando a pessoa retribui, a pessoa que recebeu a retribuição entende como retribuição, ou se ele simplesmente acha que aquilo não foi suficiente, né? Precisava de mais? É muito subjetiva essa história, por isso que eu queria discorrer um pouquinho sobre essa situação de jogar na cara de ter ajudado alguém. E como é que você faz quando uma pessoa é ingrata contigo, se você tem mesmo que ir lá e mostrar para ela? E se te jogam na cara que te ajudaram, o que você faz com essa postura? O que você faz com essa pessoa? Né? Não sente culpa, sai de perto, usa aquilo como um aprendizado. Tem tanta coisa para a gente pensar com relação a isso. Então vamos lá, sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, do nosso sentimento, das situações que a gente passa no dia a dia. De vez em quando tem alguns perrengues que a gente não consegue levar sozinho. Então eu apresento o psicólogo como profissional que pode estar contigo nessa jornada de se entender, de mudar comportamentos, de alinhar aí os padrões de pensamento para ter uma vida mais bacana. Eu mesmo não atendo, mas apresento minha equipe, meu site está aqui no link, ou pelo WhatsApp você pega as informações. Vamos lá, quem é o ruim da história quando uma pessoa ajuda a outra e a outra pessoa demonstrou uma certa ingratidão e ele foi lá e cobrou essa ajuda? Quem é ruim? É o ingrato? É o ruim? Ou a pessoa que foi lá cobrar? Existe o lado certo e o lado errado nessa história? Tem muita coisa para a gente pensar. Muitas pessoas pensam pelo lado do ingrato. Se ele ajudou e recebeu ingratidão, tem que jogar na cara mesmo. Mas é muito subjetivo a gente entender o que é receber essa ingratidão. Que às vezes a pessoa teve um sentimento de gratidão, ela só não fez nada de concreto para retribuir. Ela não deu um presente, ela não colocou em palavras, mas ela sentiu gratidão. O sentimento dela tá lá, né? Você pode ter percebido ou não, essa pessoa pode ser ruim de expressar a gratidão dela. Ruim assim, pode ser que ela não tenha habilidade social o suficiente para expressar. E a pessoa que ajudou não percebeu essa gratidão. Só que o fato dela não ter percebido também não significa que não existiu. E por conta de você não ter percebido, é teu direito ir lá e jogar na cara, né? Depois de ter ajudado a pessoa, depois de ter beneficiado ela. Eu vejo também pessoas falando assim, se a pessoa é ingrata, tem mesmo que jogar na cara que você foi a única a ajudar. Eu acho que essa frase coloca muito a supervalorização da pessoa que está ajudando. Quando a pessoa ajuda, ela se sente muito bem por estar ajudando, mas é interessante a gente pensar que isso tem que ter um limite. Você superdimensionar, eu fui a única pessoa a te ajudar, fui a única pessoa disposta, se não fosse eu não teria mais ninguém. Eu acho que ajudar uma pessoa para você se sentir bem com você mesmo, eu acho que sai um pouquinho fora do objetivo de ajudar, porque quando a gente está ajudando uma pessoa, a gente precisa pensar, ou deveria ser esse o motivo, o bem-estar da pessoa que está sendo ajudada. Você agora não está legal, eu vou fazer alguma coisa para que você fique melhor. Eu vou te ajudar. E esse é o objetivo. Só que as pessoas têm como objetivo se sentir bem, mesmo que não perceba isso. Às vezes esse objetivo passa aí nas entrelinhas, mas o objetivo dela, estou me sentindo bem, eu quero me sentir bem por estar ajudando a outra pessoa e eu quero que a outra pessoa reconheça isso, reconheça que o meu pagamento é que ela reconheça a ajuda que eu fiz. Então, se você ajudou e está esperando um pagamento, nem que seja dessa forma, desse lado comportamental, desse lado de retribuição
não material, mas de reconhecimento, às vezes até de reconhecimento público, ou não reconhecimento particular, de chegar e falar para a pessoa. É claro que eu acho muito mais bonito, socialmente é muito mais interessante a pessoa que foi ajudada conseguir sentar na frente da outra pessoa, tirar 2 minutos da vida dela e falar: olha, foi muito importante aquilo que você fez. Eu, né, não teria o mesmo desfecho naquela situação se você não tivesse lá, se você não tivesse feito isso, se você não tivesse ajudado. Às vezes, se a pessoa faz isso, ela já se livra de todas as outras cobranças possíveis ao longo da vida. Às vezes. Às vezes a pessoa faz isso e quem recebe essas palavras gosta tanto de receber essas palavras que quer a continuidade disso, que quer a coisa continuamente, a pessoa ali apresentando a sua gratidão, demonstrando o seu bom sentimento. E chega uma hora que a gente tem que falar: bom, já deu, né? Já ajudou, obrigada, já retribuí, ok, agora encerra esse ciclo. Daqui para frente eu tenho o direito de ter uma vida que corre independente daquela ajuda que aconteceu em algum momento. Tá entendendo? Todas as possibilidades, tudo que existe, porque quando a gente está falando de uma pessoa que está sendo ajudada, a gente está falando de uma pessoa que tem as suas características, a sua personalidade, as suas dores, a sua vida. Não dá para você balizar a pessoa que foi ajudada como um ser único só que existe no universo, e toda pessoa que é ajudada vai ter que se comportar da mesma forma que todas as outras pessoas. Tem um comportamento esperado e você já conta com aquilo. Quando eu ajudo alguém, essa pessoa entra na classificação da pessoa ajudada e aí ela tem que me apresentar um comportamento que está dentro desse quadro. Não, essa pessoa é uma pessoa totalmente diferente das outras do mundo. Então você colocá-la num quadradinho e ter uma expectativa muito específica, eu acho que sai desse objetivo de que eu estou fazendo alguma coisa por essa pessoa neste momento, não para a vida toda. E tem muita gente que tem essa expectativa de estar ensinando alguém. Não, eu preciso cobrar sim a ajuda que eu dei, porque ela precisa ser lembrada para dar valor. Isso significa que você quer que ela aprenda uma lição. Não é jogar na cara, mas é mostrar para a pessoa que ela precisa aprender a valorizar. Você está querendo ensinar a pessoa, você não está querendo só ajudar, você quer dar uma lição de vida, você quer que ela se modifique internamente por ter recebido essa ajuda. Então, quando a pessoa que pensa assim, na hora que ela está ajudando, ela está querendo oferecer duas coisas: a ajuda em si e o ensinamento, e que essa pessoa se engrandeça, só que às vezes a pessoa não vai se engrandecer, ela só precisa da ajuda mesmo, ela não tem como objetivo se engrandecer, se melhorar como pessoa, ou às vezes não está pronta para isso, ou às vezes não é ainda, não é da personalidade dela. Então você tem essa expectativa que a pessoa que você vai ajudar, ela vai se engrandecer como pessoa, ela vai ser um ser humano melhor, porque você ajudou, e ela não vai acontecer. É frustração, é frustração. Agora, o lado de quem joga na cara, né? Ele fala sempre que existe a decepção. É verdade, eu acredito que existe a decepção. Você ajudou uma pessoa e recebeu pedrada. Às vezes a pessoa usa essa palavra e eu fico tentando entender que pedrada foi essa. E por isso que eu gosto quando a pessoa fala isso, de saber, mas como a pessoa, o que a pessoa fez, o que ela se comportou para você classificar como pedrada. Que às vezes a pedrada é alguma coisa que vem contra mesmo, eu ajudei a pessoa e agora ela me prejudica em alguma outra coisa, poxa, a vida não reconhece que eu ajudei ela em outro momento, ou às vezes o que ela considera como pedrada é simplesmente a pessoa ignorar e ficar quieta, correr a vida dela, independente de estar ali do lado e mostrando o tempo todo gratidão. Então, é interessante você parar e observar o que você espera da pessoa e o que você vai considerar pedrada de volta. É mesmo, as pessoas, eu anotei algumas coisas aqui de termos que as pessoas usam. Usa o termo pedrada, usa o termo apunhalada, enfim. E aí tem um outro lado, de quando essa pessoa que está cobrando é uma pessoa que ninguém espera que cobre, é uma pessoa que todo mundo considera que aquele papel dela
já a coloca como uma pessoa que estaria fazendo aquilo por amor, como por exemplo um pai e uma mãe, que claro que ajuda o filho desde que nasce, porque ele tem ali um ser indefeso na frente dele, que não come sozinho, que não se limpa sozinho, que não faz nada sozinho, então precisa de ajuda sim. E agora, isso é uma coisa para se cobrar? Isso é uma coisa para se jogar na cara em outros momentos da vida? Eu fiz isso por você, fiz aquilo, agora você precisa... E aí a gente vê muito filho que fica assim estatelado. Meu Deus, de fato eu tenho uma dívida, de fato eu fui muito ajudado, mas qual é o tamanho da minha dívida? O que eu preciso fazer? Será que não tem coisas que as pessoas fazem e já coloca fundo perdido? Já coloca, por exemplo, outras situações, eu coloquei de pai e mãe, sei lá, um mentor na escola, uma pessoa que estava atuando até profissionalmente também, o profissional que foi lá, que a trabalhou, que fez o serviço dele, recebeu pelo serviço e depois continua cobrando, né, um reconhecimento, continua cobrando, e quem recebeu aquela ajuda paga, né? Não deixa de ser uma ajuda. Eu precisei de um profissional, você prestou seu serviço, eu te paguei, então você me ajudou, você resolveu o meu problema, mas o profissional continua cobrando a ajuda que ele deu. E quem vai falar assim, não, já te paguei, tô quite com essa história, né? Tinha um contrato ali, cada um cumpriu a sua parte do contrato e encerrou. Então, algumas relações da vida da gente, é interessante a gente perceber se não tem esses contratos implícitos, se não tem você fez porque era o seu papel de vida fazer aquilo e não te cabe mais cobrar. Não, você fez por amor, você fez por opção, você fez por escolha. Isso faz a gente pensar do quanto que as ajudas que se tem ao longo da vida para o amigo, para o colega de trabalho, para o parente, se não são todas escolhas. Você ajudou porque você optou, você viu que aquele momento era o que cabia fazer. E que tamanho tem que ter a sua expectativa de alguma retribuição? E eu estou esperando retribuição de alguma pessoa que consegue retribuir, que sabe retribuir. O quanto é justo eu cobrar a retribuição de uma pessoa que não tem capacidade para isso, ou por uma questão ou de falta de habilidade social mesmo, ou de ter uma personalidade que é diferente, a pessoa é construída totalmente de uma outra forma e você fica numa expectativa que vai se frustrar, vai se frustrar. Então, né, tem esse outro lado de por que não cobrar? Não cobrar porque quando alguém faz alguma coisa, está fazendo por bondade, está fazendo também por ela, também para ela se perceber como uma pessoa capaz de fazer alguma coisa por outra. E isso pode ser o suficiente para ela. E é bem interessante quando ela consegue considerar isso o suficiente. Eu estou trabalhando em mim, a minha bondade, estou me percebendo como uma pessoa que eu admiro e ok, e tá bom por aí e acabou. Que é aquela mesma coisa também de você ajudar uma pessoa e depois ficar monitorando o que a pessoa fez com a tua ajuda. Por exemplo, você vê que a pessoa não está bem financeiramente, você vai lá, você entra com dinheiro. E aí você começa a questionar e fiscalizar o que ela está fazendo com o dinheiro. Eu falei, poxa, eu dei o dinheiro para ela fazer supermercado, mas aí ela foi fazer um passeio? Né? Se você deu sem a pessoa te pedir, ou mesmo que a pessoa te peça, é o caso de você monitorar e administrar o que ela fez com a tua ajuda, ou você tem que fazer de coração aberto? Que é aquela história, né? Quem dá dinheiro dá palpite, antigo esse ditado, e cabe para toda ajuda. Quem dá ajuda dá palpite, quem dá ajuda pede e está querendo um controle sobre a vida da pessoa que ele ajudou. Ajuda e se sente meio dono. Agora que eu te ajudei, não, você tem que se comportar, você tem que, dessa forma que eu estou esperando. Enfim. E tem muita gente que fala que se for para ajudar e cobrar depois, nem ajuda, né? Ajuda tem que ser gratuita, tem que ser de coração, tem que ser do momento, e ajuda para aquele momento, para aquela situação específica, e morreu, acabou aquela situação, não vai cobrar. Você ajudou a pessoa numa questão familiar e aí você vai cobrar a amizade, você vai cobrar outros âmbitos que nem estavam envolvidos no momento da ajuda. Então é questão de se pensar assim. E isso me faz pensar das pessoas que cobram de quem foi
foi ajudado ou considera que é uma ajuda, mas eu mesmo não considero, eu por exemplo, né, pessoalmente não considero ajuda. Eu já vi muita gente com expectativas de comportamento muito diferente, muito dócil, de filho adotado. Porque você foi adotado, você tem que ser grato. Será que o filho adotado tem que ser grato ao pai que adotou ou não é uma relação de amor por si só e o filho vai ter o direito sim de ser birrento, de ser filho, né? Como todos os filhos são, ou ele tem que ser um filho diferente, tem que ser um filho especial, tem que ser um filho que brilha só porque lhe fizeram o favor, entre aspas, de adotar. Então a gente tem que repensar em algumas cobranças assim ao longo da vida. Um estudante bolsista ganhou bolsa, tem que ser um super estudante especial, tem que ser estudante diferente, ele tem que dar. Eu acho que se ele se esforçar mais por conta de ter recebido uma ajuda, é legal, mas não é legal cobrar, não é legal ter essa expectativa e considerar isso como obrigação. É um estudante, tem que ser um estudante normal e o que vier daí para cima é um plus, não é o esperado e o que tem que ser cobrado. Quem me assistiu até aqui, quem ouviu até aqui, percebeu que eu dei vários ângulos para entender a mesma situação, o ângulo de quem está cobrando, de quem está sendo cobrado, de situações diferentes, de personalidades diferentes. Então você vê que não dá para a gente colocar tudo numa linha só, né? Jogou na cara, vira as costas, se ajudou, tem que receber gratidão. Não dá pra gente colocar uma lei fechada para todo mundo. Cada situação é uma e tudo tem que ser entendido conforme aquele contexto. E por isso que eu falo, se tá difícil para você se entender em alguma situação mais específica, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada aí de autoconhecimento e de se sentir bem na vida e com você mesmo. Obrigada por me assistir. Chegou até aqui? Dá like no vídeo para você continuar recebendo temas que te interessam. Se inscreve no canal. Obrigada.